Vamos então à mensagem do Senhor Jesus, tá? Falando sobre o retorno de Jesus. Olha só. 1 Tessalonicenses. Escute, existe promessas, as promessas da Bíblia Sagrada se cumpriram e são a confirmação de que as que não se cumpriram vão se cumprir. Escute, porque eu estou tratando de fatos não somente bíblicos, mas que está escrito nos anais dos livros de história. Isaías capítulo 44, Isaías capítulo 45. 100 anos antes de nascer, uma importante figura política e poderosa. O profeta diz o nome dela e o que ela fará. Ciro, o persa. Ciro. A Bíblia Sagrada diz que Ciro ia surgir e ia libertar o povo de Israel do poder da Babilônia. E 100 anos depois nasce Ciro. 60 anos depois se cumpre o poder da libertação através da espada de Ciro. Se cumpriu a palavra do Senhor. O livro de Salmos fala sobre a profecia do nascimento de Jesus, de seu corpo vivo ser traspassado pela lança, das suas mãos serem presas por pregos no madeiro, dos soldados romanos sortearem o seu manto, as suas vestes. Salmo 29, 1000 anos antes desse acontecimento, e se cumpriu. Jesus, em vida, diz: tu vai cair 3 vezes. Possivelmente, muitos não acreditaram. Como que Pedro cair? Não é impossível Pedro cair. Antes do galo cantar, ele caiu 3 vezes. Negou Jesus. Se cumpriu a palavra. Jesus prometeu: derrubar este templo e em 3 dias eu levantarei. E ele está falando do seu corpo. Seu corpo foi morto e ele ressuscitou ao 3º dia. Aí você acha, eu só estou citando aqui um lampejo das promessas. Aí você acha que a promessa do retorno desse judeu lindo e maravilhoso, que não tem maior do que ele, você acha que essa promessa é impossível de acontecer, é? Deus não é o homem, Deus nunca falhou. Passa o céu e a terra, mas a sua palavra Ele cumprirá. Ele voltará. As almas que já partiram desta vida terrena, incrédulas, do outro lado, em terror, pânico, elas já sabem que as profecias são realidades do trono de Deus. E que Jesus voltará com majestade, poder e glória para buscar sua noiva, que não se dobrou aos ídolos, e para sentenciar os idólatras, os feiticeiros e todo aquele que ama e pratica mentira. Amém? Olha só, olha que coisa linda. Jesus é muito lindo. Você quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e você vai conhecer Jesus. Olha só. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Olha o que é que diz aqui, ó. No versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, escute, o que é que vem em sua companhia? As almas dos crentes fiéis, dos que não se dobraram às imagens, mas que nem os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, bateram o pé e disseram: ó rei Nabucodonosor, se o Senhor vai nos livrar, não sabemos, mas fica sabendo, que nós não vamos nos dobrar. E eles foram sentenciados, lançados à fornalha de fogo. E quando o rei Nabucodonosor colocou os olhos, ele ficou assombrado, porque ele não via 3, via 4. E esse 4 era o Filho do Altíssimo. Não se dobrou. Daniel não se dobrou.
são essas almas. Sabe o que nos ensina isso na vinda de Jesus? Sabe o que ensina isso? Ensina que quando a pessoa morre, a alma não fica dormindo. Não fica. O que dorme é o corpo. O corpo adormece na ausência da alma e fica dormindo. Aleluia. E diz aqui, ó, virá em sua companhia os que dormem. No caso, o corpo dos que dormem. E aí olha o que diz aqui. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso. Nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Três sons santos e poderosos. Primeiro é o som do marechal, é a voz de ordem de Jesus. Segundo, o grito do arcanjo, obedecendo o Senhor Jesus. Terceiro, o som prolongado da trombeta. Olha só que coisa linda, magnífica que a Bíblia Sagrada diz. E diz a Bíblia Sagrada, descerá dos céus. Ele não vai mandar representantes. Ele vai vir pessoalmente. Descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Escute, escute. Se o texto está dizendo mortos em Cristo, é verdade ou não? Então tem mortos sem Cristo. Olha só, os mortos em Cristo não são os mortos em boas obras. Não são os mortos em ídolos. Não são os mortos em bebedeira, em prostituição. São os mortos em Cristo. Os corpos estão nos túmulos, dormindo, e ao soar da trombeta, as almas retornam esses corpos e há uma ruptura dos túmulos, porque o poder do Altíssimo faz levantar esse corpo vivo, porque vivo tem que ter alma, né? Vivo e agora um corpo glorificado. Olha que coisa linda. Você quer participar desse momento maravilhoso? Tu quer te encontrar entre aqueles que estarão em pânico e assombrados de terror com a vingança do Senhor Jesus? Ou você quer encontrar-se entre aquele povo que morreu em Cristo Jesus, ou que está vivo, mas fiel a Jesus, e sentirá as boas-vindas do dono do céu, do dono das mansões celestiais, o Senhor dos exércitos. Basta se arrepender dos seus pecados. Basta você deixar os seus ídolos, a feitiçaria, e dizer, eu me submeto em exclusivo ao senhorio e governo do meu Senhor e Salvador. Mas vejamos, olha acontece. Ele falou dos mortos em Cristo, né? Agora é quem fala aqui. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. A palavra arrebatado no texto grego é rapazô, que significa ser puxado iminentemente, com rapidez. Daí vem a palavra do nosso português, rápido, né? Foi algo rápido. Assim o Senhor virá. Os que estão vivos e esperançosos no Senhor Jesus vão ser arrebatados juntamente com os que morreram em Cristo Jesus. Para quê? Para o encontro do Senhor nos ares. Mas o que é interessante, que eu preciso aqui retornar, é muito lindo, é texto sagrado, é muito lindo. Olha só o que diz, depois nós, os vivos, né, e todos mortos em Cristo, os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. É isso que eu quero focar, entre nuvens. Nuvens aqui não está apenas como informação, não. As nuvens cercaram o Sinai. Na transfiguração, as nuvens, na transfiguração, Jesus subiu entre nuvens. A Bíblia Sagrada diz que este Cristo, ele voltará sobre nuvens. Nuvens significa glória. Que momento glorioso. Mas apesar de todas essas informações, essa comunicação, né, desse episódio lindo e maravilhoso que vai acontecer, que jamais ocorreu antes da criação e não vai se repetir. É o pináculo, é algo espetacular, incrível. O mais lindo é que nós vamos encontrar Jesus. É Jesus. Olha só. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Não é por causa do céu.
é porque aonde estará Jesus. O céu é céu porque Jesus vai estar lá. É verdade não, de repente tem acontecido com você isso, né? Pode ser a mais linda festa, né? Você pergunta, mas é aquele fulano que a presença dele te deixa agradável, te deixa feliz. Mas fulano vai estar lá, porque estando lá, você vai sentir mais ainda o quê? Com o coração celebrando, né? Feliz. Muito mais ainda é Jesus. Nós seríamos levados aos céus. E o céu é céu porque vai estar lá o Salvador, o Redentor, o Soberano, o que está acima dos ídolos, da feitiçaria, dos demônios, do inferno, Jesus o Nazareno. Que coisa linda, que bem-aventurança. O Senhor hoje te chama para que você venha participar desse momento de gozo, desse momento colossal, imensurável. Mas é preciso você abrir mão dos seus ídolos. É necessário contornar, voltar os teus olhos para o Senhor. Venha hoje para Jesus. O que eu faço, pregador? Faça que nem o povo de Tessalônica. O povo de Tessalônica também era um povo muito devoto aos ídolos. Eles tinham uma devoção que ao mundo era tenido a devoção aos ídolos, aos deuses egípcios, aos deuses de Roma, aos deuses gregos. Mas olha o que aconteceu. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Diz assim, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirtes o Deus vivo e verdadeiro. É isso mesmo. Quando você sair de debaixo do domínio dos ídolos, você vai se converter ao Senhor, se voltar para Ele, mas não é uma vida inércia não, você vai servir o teu Senhor, adorando, cultuando e fazendo missões. E diz ainda mais, porque eles foram convertidos e porque eles estão servindo o Deus vivo. Para quê? Para a guardade dos céus. O seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que coisa linda! Olha outro texto que fala da vinda de Jesus. Por isso que a carta aos Tessalonicenses é chamada de a carta da parousia, a carta da vinda de Jesus. Porque em todos os capítulos fala da vinda do Senhor Jesus. Olha só o que diz aqui, ó. Esse povo que era um povo idólatra, né? Era um povo devoto a deusa Ísis, deusa egípcia. Era devoto ao deus Netuno, né? Era devoto a deus Baco, a deusa Afrodite. Era tanto deuses, né? Tanto deuses, mas eles se converteram ao Senhor Jesus. Olha só, pessoal. Olha que coisa linda que vai acontecer. Olha os passos para você ficar livre da ira vindoura. Olha só. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Olha o que diz aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Vai chegar na palavra sobre a vinda de Jesus. Primeiro passo. O teu coração tem que se dobrar ao Senhor. Amém? E o que vai ocorrer? O Senhor vai te justificar, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai. Por que Pai? Porque no momento que você entrega seu coração ao Senhor Jesus, você é justificado. O Espírito Santo vem, age no interior da tua alma e faz nascer uma nova pessoa. Você se torna, agora sim, agora você é filho de Deus. Porque antes você não passava de criação de Deus. Filhos adâmicos, filhos de Adão e Eva. Mas no momento que você se converte ao Senhor, Deus age no seu coração, justifica, lhe torna filho de Deus. E na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, você celebrará juntamente com os fiéis esse momento maravilhoso. Se arrepende dos seus pecados, hein? Se humilha para o Senhor, hein? Sai de dentro.